A paz, queridos, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você que me segue na rede social, você que gosta dos meus vídeos, sente que eles são inspirados por Deus, porque o homem natural, ele não interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo, dando inspiração aos homens, à igreja do Senhor. Aqueles que são membros do corpo de Cristo, os verdadeiros lavados. E a palavra de Deus, ela precisa ser observada todos os dias. Assim como você cuida do seu corpo, zela por ele, não é verdade? Toma suplemento, que é vitamina, come bastante legumes, alguns alimentos com muita proteína, para manter saudável, né? E manter a imunidade do seu corpo normal, para que você goze de uma boa saúde e o seu corpo, ele enfrenta vários momentos difíceis da natureza. É o frio, é o calor, é a mudança climática, não é verdade? E você bem alimentado, o seu corpo suporta tudo isso, porque os agentes que protegem o seu organismo, que são os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, são os agentes protetores para nos manter saudável, né? Sem doenças. Então o alimento é muito importante, o sono é muito importante e a paz, né? Sem aborrecimento, sem o estresse e a ansiedade também. Então você saudável, você está imune a todas essas coisas, porque essas coisas são nocivas à nossa saúde e você precisa de nutriente. Assim é a palavra de Deus. Nós temos uma guerra, nós vivemos aqui embaixo na Terra, somos seres humanos, mas tem uma força invisível que é o mundo espiritual, uma guerra, né? São guerras, são maldição, muitas das vezes, que não foram quebradas na nossa geração, os nossos antepassados, né? E muitas das vezes atinge nossos filhos, nossos netos, né? Eu tive pai e mãe, meu pai teve seu pai e sua mãe, os meus avós, e meus avós teve seus pais, suas mães, que também eram bisavós. Então são gerações e muitas das vezes carregam uma maldição que não foi quebrada. E esse mundo espiritual, aqueles demônios que atuavam nos nossos antepassados, né, que vai passando de geração em geração, e muitas das vezes ensinamentos que eles receberam, ele passa para os seus filhos, e seus filhos passam para a sua geração, e muitas das vezes passa para a nossa geração, né? Entendeu? Então, precisa ser quebrado. E para ser quebrado, você precisa estar bem alimentado com a palavra de Deus. Os demônios são incansáveis, não desistem, são perseverantes, né? Jesus falou, quando o espírito imundo ele sai da casa, ele anda em lugares áridos, vagando, e volta e meia ele tenta voltar para aquela casa que ele saiu, que é eu e você. Pensa você que saiu das drogas, do crime, do crack, da cocaína, da prostituição, né? Do adultério, da promiscuidade. Aquele espírito que escravizava você, muitas das vezes, ele já vem dos seus antepassados, de geração.
Então ela precisa ser quebrada com a palavra de Deus. Então você precisa orar, precisa jejuar, precisa ler a Bíblia, se alimentar da palavra de Deus e vigiar, né? Porque o adversário ele vai facilitar muitas coisas para poder entrar na sua vida. E você não pode ficar despercebido. Nessa introdução, eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre Deus, ele te dá uma responsabilidade, ou te chama, te dá um ministério, mas ele garante, ele te dá a receita, te dá os elementos básicos para você fazer a obra dele. E no livro de Josué, aqui no capítulo 1, registra que Moisés, ele, com 120 anos, Deus recolheu Moisés. E o povo agora estava em luto, respeitando a memória de Moisés. E Josué, ele era servo de Moisés, servia Moisés, era o assistente de Moisés. E na jornada de Moisés, Josué sempre esteve presente. Josué, ele contemplou a face de Moisés brilhando. Josué, ele contemplou a destruição de Coré, Datã, Abirã e a sua família. Josué contemplou Miriam leprosa. Josué contemplou as pragas no deserto, o povo sendo mordido por serpente. Josué viu reis sendo destruído porque se levantou contra o povo de Israel. Josué, ele viu ali uma desgraça. Moisés ficou 40 dias, 40 noites no Monte Horebe, no Monte Sinai. E quando Moisés desceu, o povo estava adorando um bezerro de ouro. E Josué contemplou tudo isso. Josué contemplou a murmuração do povo, o povo reclamando. Josué foi aquele que ele ficou 40 dias espionando, observando a terra de Canaã, a terra prometida para eles, para essa geração. Porque Deus evangelizou Abraão, Isaac e Jacó. E disse que seus descendentes, a sua geração, iria tomar posse daquela terra. Então nós vemos que Deus é fiel. E agora Moisés encerrou o ciclo ministerial de Moisés. E agora Deus estava levantando Josué, escolheu Josué, capacitou Josué. Deus jamais vai te dar uma responsabilidade, Deus jamais vai colocar algo importante na sua mão sem capacitar você. Não é verdade? Às vezes o homem quer te capacitar, né? Quer que você faça teologia, quer que você estuda idiomas, línguas, na verdade, que é o idioma. Quer que você faça curso de capelaria. Isso aí são pensamento do homem. Mas é Deus que te capacita. Você não precisa da ciência para fazer a obra de Deus. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa estar atento, com o ouvido aguçado, para ouvir a voz de Deus. E hoje o homem está se apoiando no seu conhecimento humano, natural, na sua faculdade. Será que isso é importante para a obra de Deus? Sim, é importante. Mas o poder de Deus, a letra mata, a letra não salva, conhecimento não salva.
Informação não salva. O que salva é a revelação de Deus. Deus estava dando uma revelação para Josué. Meu servo, olha só, versículo 1. Depois da morte de Moisés, preste atenção, servo do Senhor, Moisés, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Quer dizer, Josué servia a Moisés, era o assistente, dizendo, meu servo Moisés, olha só, é morto, já morreu, não pode fazer mais nada, não posso mais contar com ele, já morreu. Olha aqui, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, você e todo este povo. Quem é todo esse povo? Esse povo aqui foi o povo que foi gerado no deserto e foi o povo também de 20 anos para baixo que não receberam a praga, a maldição, a promessa. De 20 anos para cima foram exterminados no deserto, morreram, período de 40 anos. E de 20 anos para baixo já estava ali. Então tinha pessoas ali com quase 60 anos. Fora os gerados, tinha mulheres grávidas. Então alguns historiadores dizem que quase 3 milhões era o número de hebreus que estava aguardando uma atitude, a voz de Deus, a resposta de Deus, a orientação de Deus. E levanta a terra que eu prometi, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Olha só. Todo lugar que passar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, assim como eu disse para Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o pôr do sol, será o vosso termo, a terra, o domínio de vocês. Ninguém se susterá diante de ti, ou seja, ninguém vai ficar diante de você. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei com você. Não te deixarei, nem vou te desamparar, abandonar. Entendeu? Aqui no primeiro ponto. Então, primeiro ponto, Deus ele dá uma missão para Josué. O segundo ponto, Deus fala da terra. Fala que já estava determinado. Já estava determinado que aquelas terras seriam deles. Agora, o que ele precisava fazer? E Deus deu a garantia, não te desampararei. Ninguém susterá, ninguém vai ficar diante de você, não vai aguentar, não vai suportar, vai cair por terra. Fala de inimigos, que Josué ia travar uma guerra. E essa guerra levou aproximadamente 5 anos. Guerras. Eram sete nações que estavam ali na terra de Canaã. E cada nação tinha os heteus, heveus, os jebuseus, gigazeu, amorreu. Então esses povos eram povos gigantes, eram povos que tinham sua idolatria, eram povos cruéis, eram homens de guerras. E o povo de Israel, ele ia enfrentar uma luta, uma guerra, ia exterminar aquele povo. Deus ia evacuar, ia tirar aquele povo e ia assentar o seu povo. Essa terra era a terra das peregrinações. Abraão andou por ela, Isaac andou por ela e Jacó andou por ela. E agora, depois de quase 4 séculos e meio, entra a promessa de Deus. Tem coisa na nossa vida que parece que está demorando,
parece difícil de acontecer, mas Deus tem o tempo dele de agir. Você não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. Se Deus te prometeu que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Deus profetizou para Abraão, para Isaac e para Jacó, que as estrelas do céu, se eles pudessem contar, o grão de areia, assim seria as descendências deles. E agora, Josué agora recebendo uma mensagem de ânimo, uma mensagem de coragem. Você com você, como eu fui com Moisés, e você com você. Ninguém vai suportar você. Não vou te desamparar, não vou desamparar. Não vou deixar você, nem vou deixar você sozinho, desamparado, sozinho. Não, essa guerra, eu vou estar com você. E agora, o outro ponto importante é que Deus precisa que Josué se esforce e tenha ânimo. O que é se esforçar e ter ânimo? Ânimo é você andar não desanimado. Ânimo. Esse cara ali é desanimado. O desanimado não chega a lugar nenhum. É aquela pessoa que anda em dúvida. Será que vai dar certo? Não vou não. Esse é o desanimado. E Deus estava querendo tirar esse espírito de derrota para que Josué não olhasse o tamanho do problema, mas confiasse no Deus Todo-Poderoso. E ele falou: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te. Aqui no versículo de número 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo, olha, herdar a terra, receber a terra, ganhar a terra, que jurei a seus pais lhes daria, Abraão, Isaque e Jacó. E aqui essa profecia estava se cumprindo. A profecia estava se cumprindo no ministério de Josué. Por que eu estou falando isso? Porque Josué era servo de Moisés, era um hebreu, nasceu lá no Egito, né? E agora Deus estava contando com Josué. Versículo 7, olha só. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, bem animado, bem confiante, para teres o cuidado, de fazeres conforme toda a lei. O que é toda a lei? Os escritos, as orientações de Deus, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desampare, não se desviar. Falar a verdade é o ponto principal. Não te desviar nem para a direita nem para a esquerda. É cumprir a palavra de Deus. Não é dar aquele jeitinho, né? O jeitinho. O que é jeitinho? Jeitinho é... A palavra de Deus fala que você precisa ser fiel e a pessoa não é fiel. É aquela pessoa que é um empresário, uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que é pública, que recebe muito glamour aqui fora, e você fica honrando essas pessoas e desobedecendo a palavra de Deus. Muitas das vezes você coloca uma pessoa no lugar de destaque, só que a pessoa, o tratamento diferenciado, porque ela deu um bom dízimo, uma boa oferta, e tem um bom carro, e você está olhando a aparência, e você está colocando ela no lugar espiritual onde ela precisa estar na nave da igreja,
junto com aqueles que não são cristãos. Tem pessoas que colocam, por exemplo, uma autoridade lá no ministério. Ministério é lugar de pastor, homens ungidos. Aí vem um cachaceiro, né? Um mentiroso, um adúltero. 3, 4 casamentos. Muitas vezes está separado. Está vivendo em adultério. Aí visita a igreja. Tem que sentar lá na nave. Diferenciado. Né? Tem uma igreja aí que ela fez um lugar de destaque, espécie de camarote, onde celebridade vai visitar a igreja para ouvir a palavra, não vai aceitar Jesus. Então eles ficam separados. Só quem tem dinheiro, empresário, artista. Tem uma igreja aí que está preparando um espaço, porque Neymar quer ir na igreja ouvir a palavra. Então tem que ter um lugarzinho separado para ele, porque ele é celebridade. É mesmo? Será que lá no céu vai ter isso? Um arrebatamento da igreja, será que Deus vai primeiro levar a celebridade? Hein? Vamos parar de ser hipócrita. Vamos viver o evangelho. Para de se curvar diante de homens, de mulheres, adúlteros. Vive em festinha de prostíbulo, se prostitui. O cantor vai lá na igreja ouvir a palavra. No show dele ele é uma prostituição, principalmente as mulheres. O nudismo, a sensualidade. Tem que falar a verdade. Há que ser calça frouxa. Tem que falar a verdade. Falou para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Fala a verdade, doa quem doer. Igreja para ouvir, o templo está ali, a igreja está reunida e o profeta está ali pregando a palavra de Deus. Ele tem que falar a verdade da palavra de Deus. Doa quem doer. É ali que você ouve a verdade. Não é ficar passando, passando a mão, massageando o ego. Vamos parar com isso. Deus estava levantando Josué para isso, para fazer a sua obra. Não se aparte nem para a direita nem para a esquerda. Não afrouxe. Se está em adultério, está amaziado, tem que casar. Está vivendo de qualquer maneira, está bebendo, está fumando, tem que ser o quê? Tem que ser discipulado. Não adianta você levantar uma igreja, não discipular ninguém, botar a pessoa de qualquer maneira. Então você está criando apenas o quê? Grupos. Está criando um povo sem ensinamento da palavra. E a obra de Deus não é bagunça. Tem ordem. E quem organiza a obra de Deus é o Espírito Santo. E aqui no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Está falando a Bíblia. Bíblia, palavra de Deus. Antes, medita na Bíblia dia e noite. Dia e noite. Está falando para o líder. Aqui está falando para o pastor. Você que é do ministério, não lê Bíblia, não medita na palavra de Deus, não prega na igreja. O líder não prega na igreja. Quem prega na igreja é o de fora. Fica dando comida. Que comida está dando para as ovelhas? Será que a comida está sendo uma comida que tem nutriente? Olha aquela comida que não está alimentando a ovelha. Quem tem que alimentar as ovelhas é você, pastor. É você. Então a obrigação sua é meditar na palavra de Deus dia e noite. Pregar doutrina na igreja. Quem tem que pregar doutrina na igreja sabe quem é? É você, pastor. É você. Procura saber o estado da sua ovelha. É você que tem que pregar doutrina. Santa Ceia. É você, pastor, tem que pregar. Deus te deu o cajado, a autoridade para você chamar a atenção, puxar a orelha da ovelha. É você. Não se aparte. O livro, a Bíblia, o livro desta lei, a Bíblia. Antes medite, estude, medite, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Pede direção a Deus. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito na Bíblia.
cumprir a palavra de Deus. Porque então farás prosperar. Olha só, aqui fala de prosperidade. Prosperar o quê? O teu caminho, ou seja, você vai ser abençoado. Agora, cá para nós, quantos líderes aí, né? Doentes. Muitas das vezes é doença espiritual. Às vezes é a mão de Deus. Deixando correr frouxo na igreja. Deixando correr frouxo. Deixando correr frouxo. Deixando o pecado entrar. Você sabe que está errado. Sabe que está errado. E muitas das vezes o erro começa dentro da família. Dentro da família. Prosperar então o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aqui, olha só, Deus falando para Josué: não te mandei eu, esforça-te. Esforça-te. É se esforçar. A obra de Deus faz com esforço. Com esforço. Com força. Força de Deus. O Espírito Santo vai te dar força. O Espírito Santo vai te ajudar. Ó, tem bom ânimo. Aqui, não pasme, ou seja, para você não se assustar. Nem se espante, não tenha medo. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a recomendação de Deus para Josué foi essa. Primeiro ponto, não posso contar mais com Moisés, que ele morreu. Vou contar com você. Segundo ponto, todas essas terras aí, que eu falei para Moisés que ia dar para o povo, está aí. Aonde você pisar a planta dos seus pés, elas serão de vocês. E terceiro ponto, você esforça-te. Tem bom ânimo. Eu não vou te desamparar, não vou te deixar, não vou te desamparar. E o quarto ponto, medite na palavra de Deus, no livro desta, na Bíblia, dia e noite, para que os teus caminhos prosperem e prudentemente te conduzam. Então, líder, prega a palavra de Deus. Veja que tipo de alimento as suas ovelhas estão recebendo. Quem é que está pregando a palavra de Deus? Conhece a vida daquele pregador? Cuidado com barulho. Barulho não é poder de Deus. Conhecimento teológico não é poder de Deus. Não, cuidado. Cuidado. Tem muita gente se profissionalizando. Se profissionalizando. Colocando o evangelho como uma profissão, um meio de vida. Chega na igreja, joga aquela comida ali de qualquer maneira e leva o esforço da ovelha, que é a oferta, é o dízimo. Cuidado com as palestras. Cuidado com aquela mulher que está palestrando, fazendo uma palestra de casal. Cuidado. Aquele que está doutrinando a sua igreja, trazendo costume, trazendo dogma. Cuidado. Seja espiritual. Prega a palavra de Deus. Você que é um líder responsável, medite na palavra de Deus. Tome como exemplo Deus levantando Josué e dando orientação, dando alguns segredos para vencer o inimigo, tá bom? E a recomendação dele é: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem se assombre. Não pasme, não se assuste. Não se assombre, não tenha medo. Não fique aterrorizado, porque o Senhor é contigo para te dar a vitória, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Kauai, estou contando com vocês. Está indo na plataforma de vocês aí, esse vídeo maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, amém.